alunos, estamos aqui para mais uma aula de física, né? Aqui na terceira série, nossa aula de número 40, desde o retorno do ensino remoto. Nesta nossa aula, nós iremos dar continuidade ao conteúdo de eletromagnetismo, trabalhando novamente sobre força magnética, só que diferente da questão anterior, nós iremos ver essa força magnética atuando em fios. Então nós iremos ver como calcular ou como interpretar a intensidade da força magnética em fios condutores. Anteriormente nós havíamos visto a videoaula, só que nós analisávamos a força magnética não em fios especificamente, mas sim quando cargas estavam em movimento sob influência de um campo magnético. Agora nós iremos ver como isso afeta em um fio condutor quando ele está com essas cargas em movimento. Intensidade da força magnética entre dois fios condutores. Além do experimento de Ørsted, para quem não se recorda, foi o experimento que nos possibilitou juntar o magnetismo com a eletricidade. Outro teste foi realizado pelo físico francês André-Marie Ampère. Foi fundamental para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Se vocês se recordar, essa palavra Ampère é bastante comum nos nossos estudos de eletricidade, pois ela é o símbolo para a unidade medida para a corrente elétrica, dada pela letra A de Ampère. Então, por que isso acontece? Porque utilizamos a letra A para Ampère, porque ele foi um físico que estudou esses princípios de eletricidade. Ampère buscou uma forma de obter magnetismo sem a presença de ímãs permanentes e ferro. Ok? Então vamos analisar. Para tanto, aproximou dois fios retos percorridos por correntes elétricas e observou as duas situações descritas a seguir. Vamos analisar as duas situações que nós observamos no livro didático. Temos aqui a situação 1, onde nós temos um fio 1 e um fio 2. Podemos notar que na parte do circuito elétrico mais próximo um do outro, podemos observar que a corrente elétrica está no mesmo sentido, no caso, indo da esquerda para a direita, isso nos dois fios. E podemos analisar que no fio 1, a rotação é no sentido anti-horário dessa corrente elétrica. No fio 2, esta rotação é no sentido horário. Mas quando os dois fios estão no ponto mais próximo do outro, podemos ver que as correntes elétricas estão indo no mesmo sentido, indo da esquerda para a direita. O que acontece? Como nós temos cargas em movimento, existe entre eles uma força de interação. Quando essas cargas estão no mesmo sentido, qual é a característica da força de interação? Nós temos logo aqui um daqueles princípios de lei de atração. Se recorda que corpos de sinais opostos se atraíam, então aqui novamente nós temos um princípio de atração e repulsão. Quando as correntes elétricas estão no mesmo sentido, andando para o mesmo sentido, qual é a força de atração que existe entre os dois fios? A força de atração que existe entre os dois fios é uma força de atração. Podemos ver que os vetores forças, eles estão indo um de encontro ao outro, como se estivessem se atraindo. Então, quando as correntes estão no mesmo sentido, a força que existe entre elas é uma força de atração. Podemos observar aqui na descrição da imagem. Quando os sentidos das correntes elétricas eram os mesmos para ambos os fios, havia uma atração entre eles. Isso aqui foi evidenciado através do experimento de Ampère. Qual foi a segunda situação que ele viu? Se nós analisamos aqui no mesmo sentido, a outra situação que ele observou foi em sentidos opostos. Podemos notar aqui que a corrente elétrica no fio 1 ela está indo da esquerda para a direita. Corrente elétrica no fio 1. Já no fio 2, ela está indo da direita para a esquerda. Podemos observar que as correntes elétricas estão em sentidos opostos. E o que foi que ele observou? Ele observou que quando as correntes elétricas estão em sentidos opostos, nos pontos mais próximos um do outro, a força que existe entre os dois fios é uma força de repulsão. Como se as cargas estivessem uma empurrando a outra. Os fios estivessem um empurrando ao outro. Então a força que existia aqui nesse momento, quando a corrente elétrica é em sentido oposto, é que isso acontece, ok?
Quando os sentidos das correntes elétricas eram opostos entre os fios, havia uma repulsão entre eles. Conclusão é que no experimento feito por Oersted, na verdade por Ampère, ele observou que quando a corrente elétrica em dois fios estão no mesmo sentido, existe uma força de atração. Mas quando essas correntes elétricas estão em sentidos opostos, correndo em sentidos opostos, a força entre os fios é uma força de repulsão.